Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 9º ano, professor Juan, Geografia. Espero que todos estejam bem, como mesmo estamos tendo isolamento social, distantes um do outro, não temos como realizarmos nossas atividades. Mas vamos acreditar, ter fé em Deus que tudo isso vai passar e daqui a uns dias nossas aulas irão retornar como nossa vida num todo. Vamos nossa segunda aula sobre o continente europeu. Na aula passada eu falei um pouquinho para vocês da Europa, aonde nós falamos o conceito tamanho territorial, eu destaquei o relevo da Europa, eu falei dos montes Urais, do Monte Cáucaso, do Monte Elbrus, que é o ponto culminante do continente europeu, os limites entre a Europa e a Ásia. Me acompanhem comigo, atenção, olha lá o mouse no mapa, Montes Urais, no sentido nordeste, no sentido sudeste, o Monte Cáucaso, a cadeia do Cáucaso, um conjunto de montanhas formados pelos movimentos convergentes, que é dobramentos modernos, e dividindo a Europa da Ásia, por isso que fala Eurásia. E a partir desse contexto nós vamos ter aí uma nova divisão, né? Alguns especialistas jogam um só continente, mas como eu expliquei na aula anterior, devido aos aspectos históricos e econômicos, a Europa tem uma importância muito grande em nível mundial, né? Ela aconteceu as duas guerras mundiais, o palco do planeta, o palco mundial social, ela é o continente europeu, que agora nesse momento está sofrendo demais com a pandemia do coronavírus, porque a sua população, a grande maioria, são velhos. A população tiveram grandes perdas demográficas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a natalidade muito baixa, expectativa de vida alta, população velha e essa doença, esse maldito vírus está destruindo a população da Itália e da Espanha, que vai ter uma redução enorme se continuar como está aí, morrendo quase 1000 pessoas por dia. Mas vamos voltar aqui no nosso conteúdo. Então nós reforçamos isso na aula passada, Montes Urais, Monte Cáucaso. Falei do Velho Mundo, que é o Velho Mundo, é onde surgiu o surgimento da humanidade, Europa, Ásia e África. Temos aí os limites que eu acabei de passar para vocês, a divisão política da Europa, que nós vamos entrar nas aulas adiante, na parte política, falar da União Europeia, a fragmentação do continente europeu após a Guerra Fria, após a extinção da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as bases físicas da Europa, o relevo, o Monte Elbrus, a principal altitude, o principal pico, não pode esquecer isso. E hoje nós vamos entrar especificadamente, eu quero falar um pouco agora da vegetação do continente europeu e o clima do continente europeu. Aí o relevo, os dobramentos modernos, tanto que nós temos nos Montes Urais ou no Monte Cáucaso. Agora nós vamos entrar aqui agora, vou modificar o slide. E nós temos a hidrografia, que eu falei também dos principais rios, Danúbio, Volga, Sena, Reno. Estou recordando para a gente finalizar essa parte física, para depois nós já entrarmos na parte política. O clima europeu, ele vai ser, primeiramente, a Europa está localizada na zona climática temperada, vai receber menos incidência de raios solares, vai muita influência em alguns países do Círculo Polar Ártico. Então nós temos um clima classificado em Mediterrâneo e temperado, com os tipos de clima da Europa: subpolar, eu tenho frio continental, temperado ou continental, temperado oceânico, Mediterrâneo e frio de altitude. E todos eles vão sofrer influência diretamente da massa polar, que vem do Ártico, e também do fator maritimidade e continentalidade. Agora, nós vamos ver um pouquinho agora a questão, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho um climograma, aqui de azul e os meses do ano, janeiro a dezembro. Aqui eu tenho Reino Unido e Belarus. O mapa apresenta os tipos climáticos diferenciados em razão da atuação da maritimidade no Reino Unido e a continentalidade na Bielorrússia, onde a gente vê uma alteração de temperatura, ó, com a linha vermelha, e a pluviosidade. Agora nós vamos entrar na parte da vegetação, que é a nossa aula de hoje, é a vegetação da Europa.
Paisagens clima-botânicas da Europa. Eu tenho as vegetações da Europa: tundra, florestas de coníferas, florestas temperada, vegetação mediterrânea, estepes, vegetação de altitude. E a partir desse momento, nós vamos ver agora um pouquinho a característica, as paisagens clima-botânicas da Europa, as características de uma a uma. Ó, campos floridos aparecem na tundra, que é a vegetação dos polos, durante o verão. A taiga ou florestas de coníferas, como a tundra, aparecem em setores de grandes latitudes. Eu tenho as paisagens clima-botânicas, como a floresta temperada caducifólia, de grande beleza e considerada típica dessa região da Europa. Eu tenho as paisagens, como eu estou com o mouse aqui, ó, áreas áridas, após a montanha, através do barlavento e o sotavento. E nós vamos tendo aqui, ó, as paisagens clima-botânicas da Europa. A vegetação mediterrânea aparece no sul da Europa, onde nós vamos ter árvores de grande porte, ó, como vocês estão vendo aqui na imagem. E agora nós vamos, para finalizar a parte da vegetação do continente europeu, falar um pouquinho das características de cada tipo de vegetação. Vegetação mediterrânea, caracterizada pela presença de árvores de pequeno porte, bastante resistente às altas temperaturas do verão. Então, a vegetação mediterrânea é uma vegetação que tem presença de árvores de pequeno porte, bastante resistente a altas temperaturas durante o verão. Florestas temperadas, caracterizadas por árvores de grande porte, adaptadas às variações de temperaturas e chuva durante as estações do ano. Então, florestas temperadas, caracterizadas por árvores de grande porte, adaptadas às variações de temperatura e chuva durante as estações do ano. Florestas de coníferas. Florestas de coníferas, nós vamos ter formações vegetais de climas frios, porque a Europa, a grande maioria, o clima dela é frio ou polar, porque nós vamos ter, ela é localizada na zona climática temperada, e as florestas de coníferas elas vão sofrer influência ártica, que vem do Polo Norte, ou das grandes altitudes montanhosas. Nós temos também as pradarias temperadas e estepes, tanto faz o nome, estepes ou pradarias temperadas. São vegetação que se desenvolve nas áreas de clima continental do continente europeu. E tundra, vegetação que vai estar próxima ao Ártico na Europa, com musgos, links, quando o gelo entra em derretimento. Essa é a vegetação da Europa. Alunos, nós estamos finalizando a parte física da Europa. Eu estou com o telefone aqui aguardando vocês a me procurar por dúvidas. Até agora eu tive uma aluna que me procurou, só. Uma aluna e um aluno. Na realidade, eu acho que é só um aluno do 9º ano que está entrando em contato comigo. A tarefa de vocês é para amanhã. Eu estou aguardando através via WhatsApp, como nós combinamos. E hoje eu vou passar uma tarefa diferente. Eu vou passar para vocês hoje na plataforma. Agora de manhã eu vou colocar, terminando o vídeo aqui, já vou colocar para vocês as tarefas, que vão ser perguntas, que eu quero que copie as perguntas e respostas sobre o continente europeu. Eu não vou passar para vocês ainda sobre o livro, a tarefa do livro, porque muitos não têm ainda o livro. Então, se eu fizer isso, eu vou ajudar um e vou desfavorecer o restante. Como nosso colégio nós visamos a igualdade do ensino, então a tarefa é igual para todos. Muito obrigado, fiquem com Deus, rezamos e torcemos para que daqui a uns dias retornaremos às nossas atividades fisicamente.